Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 17 de Osama Ranking. Eu sou o Thunder e não precisa de redundância aqui. Isso daqui não é Kimetsu, tá? Aqui é o Maurício e eu até entendi o simbolismo da redundância, não me incomodou tanto. Ah, esse é o ponto. Eu fui um pouco duro até quando eu tava vendo esse episódio, porque meio que as coisas se alinharam pra não ficar tão legal. Eu acho que faz todo sentido a conversa. Acho que os personagens que desempenharam esses papéis fazem sentido. Tudo tá coerente, tudo tá dentro do escopo. Mas ele, em âmbito de aproveitamento do episódio, ele trunca. E é mais perceptível isso porque o dinamismo de Osama Ranking e ele concilia até essas duas ideias de ser dinâmico e ser didático. Ele consegue fazer isso muito bem. Essa luta foi didática? Foi. Foi dinâmica? Nem tanto. Né? Mas é uma coisa que é pontual e eu não vou reclamar. Porque não é fora de escopo e nem destrói a obra de alguma forma. Não, realmente foi pela dinâmica de acontecimento. E o acontecimento, assim, todos eles fizeram muito sentido. E traz uma situação que não é resolvida nesse episódio, que vai ser, de fato, melhor elaborada mais pra frente. Então, deixa pro episódio 18 resolver essa pica. O episódio 17 só mostrou ela. É que as próprias batalhas com o Boji, elas não são tão empolgantes assim, né? Porque o Boji não tem essa questão de fazer a batalha épica, sanguinária e mortal. E principalmente nesse caso, que era mais uma batalha de defesa e proteção. Então, eu entendo a dinâmica dela não ser tão boa. O Osama Rankin já provou que ele podia fazer um negócio mais dinâmico. Podia. Não fez. Mas eu, pessoalmente, não consigo tirar pontos disso. Eu gostei do episódio, eu gostei de como as coisas ficaram claras, como tudo foi feito. E ainda mais que ele trouxe um pouco mais de informações aí dessa questão do submundo e tudo mais, que me deixou com algumas pulgas atrás da orelha. Pô, pra caralho. Até voltando pro começo do episódio, gosto da forma que ele meio que contextualiza o começo do episódio, contando algo que a gente já sabia, vamos dizer assim, só que com um pouco mais de detalhe e meio que carimbando de fato tais informações. Isso pra um começo de episódio que quebra o tempo dele e coloca como entre aspas, recap, é interessante. Porque não é um recap solto, ele tem um contexto próprio, não é um recap de montagem de cena, mas é uma conclusão de uma situação que já tinha sido colocada pra gente. Quem é o Desra, quem é o Desha, quem é o Uri... Ai, meu Deus. Deixa eu lembrar o nome. Ouken. Quem são esses três irmãos, qual é a correlação deles, por que eles existem nesse mundo e qual é a importância deles aqui. Então você traz esse recap, vamos dizer assim, remontando essas informações, deixando elas mais claras para entendimento e a vida segue. Porra, da hora. É bom, inclusive, para de fato trazer isso daí em uma outra perspectiva que a gente não conhecia. De novo, ele traz tudo que a gente já conhecia, ele remonta tudo isso de uma forma que faz sentido, e é um começo de episódio que é bem aceitável pela perspectiva do que ele estava fazendo. De, olha, eles são irmãos, eles assumiram o papel do pai, cada um deles tem um tipo de habilidade, e chegamos a tal ponto disso daqui acontecer. Você, pô, perfeito, fantástico. E de novo, tudo isso ele retoma também aquela trama de deuses e tudo mais. Então, tipo, o pai deles não era só um tirano do submundo, era um deus do submundo, eles mataram esses deuses, esse conflito de raças que tem nesse mundo, e de novo ele vai trazendo. É engraçado, ele consolida essa informação com o diálogo, com o flashback expositivo, e com isso ele vai pincelando mais informações e tudo mais que precisava desse flashback. A maioria das informações não, porque a gente só prestar atenção que a gente já sabia, mas ele consolidou um pouco mais e, sei lá, pra mim ajudou a botar mais, vamos dizer assim, prestar atenção em mais alguns detalhes dessa situação toda.
Até de questionar algumas coisas, tipo, a gente vê o Woken lá matando todo mundo, como que ele saiu de um cara que, tinha esse perfil mais bondoso e simplesmente a imortalidade deixou ele maluco? Tipo, vai trazendo esses questionamentos e tudo mais que eu acho interessante. É bom até conectar o que o Despa já tinha falado pra gente. Ele perdeu a humanidade dele pela falta de sentir dor, não só a imortalidade. E é uma questão, olha que interessante, quando a gente começa a pensar um pouco mais no além do porquê das coisas serem montadas aqui e dessas informações terem mais valor. Se a gente pegar essa informação que teoricamente é um pouco mais fresca e nova, quando a gente conecta ela à luta dele com o Boji, a questão dele não sentir dor começa a fazer sentido. Também é um elemento importante pro desenvolvimento da luta em si. Então, até essa não é redundante. Ele só organizou melhor essas informações e passou de novo pra gente. E traz aí um personagem que não tem como ele falar. Não é ele que vai expor quem é ele. É as ações dele que vão ser narradas por outros personagens e, obviamente, as ações em cena que vão, de fato, explicar o que ele é, não o que ele quer. Então, isso que é interessante, até porque ele é uma força da natureza, sabe? Ele é uma força, um caos ali. Então, o que ele quer, a gente não sabe se tem alguma outra coisa por trás. Mas é interessante como o que ele faz é, de fato, ser caótico. Então, isso ajuda a estabelecer até o conflito que é desse episódio. Sim. E, ele fica essa força caótica, mas ao mesmo tempo ligeiramente previsível, né? Ele vai atacar o que ele considerar uma ameaça, ou que falarem para ele que é uma ameaça, mas ele não vai ficar, vamos dizer assim, ele tem um mínimo de inteligência. Tá, esse cara aqui fugiu, mas o outro tá desprotegido ali, vou virar. Vou virar e vou no outro que tá mais fácil. Então ele tem, entre aspas, essa previsibilidade que até é interessante na luta do Boji, só que ajuda a manter esse impasse, né? Porque o Boji se esquiva, o Boji vai para longe, ele se vira. Só que não é só ele, tem o bandido ladrão ali, golpista, que o Boji, por algum motivo, na verdade não é por algum motivo, né? Porque é a característica do personagem, vai tentar salvar ele também. Se fosse para reclamar de redundância desnecessária nesse episódio, eu reclamaria da redundância do flashback do Boji falando que ele é imune a veneno. Não precisava do Kage falando isso. De resto, não consigo lembrar de outra coisa agora. De fato. Isso daí realmente não precisava. Mas esse episódio em si, ele tentou meio que fixar demais algumas informações que a gente já tinha. Que o Samar Ranking nunca precisou usar disso, porque, de novo, o fato dele ser dinâmico e didático já fazia tudo isso fazer sentido. Né? Então, uma informação dada é uma informação guardada, uma informação viva. Então, quando ele usou veneno no Boji, teoricamente, era pra gente lembrar automaticamente que isso ia acontecer. Não precisava de um diálogo. Olha, ele é protegido contra veneno. De novo, isso é ruim? Não necessariamente, porque daí tem outras formas de fazer redundância que são muito mais punitivas para a obra. O exemplo fácil... Não precisava, né? A gente sabe que o Samar Ranking não precisava disso. Pois é, e esse é o ponto. Ele chega a um ponto... isso que ele fez nesse episódio, de quebrar o tempo do episódio, né? Quebrar a cena, joga flashback e explica algo redundante, é uma coisa. Você fazer uma redundância de cena onde você, na própria cena, explica algo que visivelmente você está vendo, narrando pelo próprio personagem, é uma outra coisa. Porque tem fórmulas, tem jeitos de você criar redundância de cena, tem formas de você criar hiperexpressividade e hiperexpositividade, no caso, e você meio que narrar a cena em si. Por exemplo, Kimetsu faz isso errado, por quê? Porque é o próprio personagem narrando ele mesmo. E a cena literalmente mostrando o que ele tá fazendo. Com todas as nuances possíveis e imagináveis
que um bom storyboard e uma boa produção pode fazer. O Soma Ranking tem o mesmo elemento, ou melhor, ele tem uma qualidade própria de fazer isso. A cena responde ela mesma. O storyboard, a direção, a animação, o character design, tudo isso expressa sentimento, ela expressa intenção. Então você não precisa de um texto para dizer para você qual é a intenção do personagem, ou o que ele tá sentindo, ou o que ele quer fazer, e como um diálogo impacta nele, ou como ele muda as expressões e o entendimento dele de uma interação, ou de uma cena, de uma situação. Assim como, por exemplo, essa cena que tá mostrando agora, do Boji conversando com o eu do Thunderverse gordinho com a coroa, é justamente isso. As expressões do Boji falam por ela mesma. Você não precisa do Kage narrando pra ele. E nem o Boji tendo narração interna dele falando, nossa, eu tô sentindo uma certa empatia com esse personagem, eu não quero matá-lo, mas eu quero puni-lo, né? Ele é o vilão. Então você não precisa ficar fazendo tudo isso. Só que quando ele começa a ir pra um momento que aí vem uma conversa da Miranjo com o Kage, a coisa muda de perspectiva, porque é literalmente o Boji e o Ouken lutando, um entendendo as habilidades do outro e entendendo como eles podem ganhar um do outro, tendo uma batalha que de fato, só pela perspectiva deles, é fantástica. Como um vai entendendo a habilidade do outro, como o próprio Boji consegue se conectar às habilidades dele, e como ele consegue counterar tudo isso, e como você tem aquela brincadeira de gato e rato de um tentando acertar o outro, ou como o Boji mesmo atacando não é eficiente, como essa luta vai se prolongando, porque a habilidade do Boji não countera a imortalidade e a falta de dor que o Ouken tem. E do outro lado você tem o Kage e a Miranjo batendo um papinho. E esse papinho que você fala, puta vida, ele é ruim? Não. Ele precisa? Não. Ele dá mais informações? Dá. Essa que é a merda. Tem coisa interessante que eles falam. Podia ser numa condição diferente. Eu não consigo também falar que não, foi perfeito. Não foi. Uhum. Trunca um pouco mais as coisas e tudo mais. Só que eu também não consigo explicar direito porque, tipo, pra mim foi, tipo, tava dentro do limite do aceitável. Acho que é bem pessoal mesmo. Pra mim foi dentro do limite do aceitável. Eu falei, tá, beleza. Informação tá na tela, informação tá no texto, tela, texto e foi. Sim. Isso daí eu acho que até fica um pouco mais aceitável, porque tem uma série de aspectos ali que não é de um pra um. Não é literalmente a narração Dragon Ball que existe aqui. As conversas que a Miranjo e o Kage têm, algumas informações são trocadas e são interessantes, porque elas dão alguns detalhes a mais, não na cena, mas de informações per se pela conversa. Porque tudo que tá sendo de cena, cara, é lindo. O storyboard, a animação, a luta em si, a coreografia é fantástica, é maravilhosa. Então você não precisa de uma narração para explicar o que tá acontecendo. E a própria, por exemplo, a imortalidade e a inibição de dor do Ouken, ela já estava inerente a uma explicação anterior que a gente já teve sobre ele. E a própria cena dele tomando as estocadas, batendo na armadura dele, e por mais que perfurasse, a gente não sabia até onde chegava, mas pela habilidade do Boji, a gente sabe que ele pode atravessar essa armadura e atingir pontos que sejam de paralisia ou vital do inimigo. E é uma coisa até que o próprio Boji mostrou isso visualmente quando ele falou, puta, eu vou ter que tentar te matar. Não falou não, mas quando ele mostrou isso. Uhum. Então mostra de fato que a armadura dele estava sendo vazada, ele estava acertando no corpo, e a inibição de dor estava fazendo efeito, porque ele não estava sentindo dor e não estava tirando as funções motoras do corpo do Ouken por conta disso. E até uma coisa que a gente viu previamente quando ele estava amarrado. Ele se quebrou todo, remontou e tá tudo bem. Então, isso tudo, ele ajuda a você pegar essas nuances pela própria cena em si. Não é o Boji, não é o Kage ou a Miranjo narrando.
Então tudo isso tem o seu próprio valor, porque é muito além do que está sendo explicado por texto. É uma coisa que você está vendo pela construção de cena e é maravilhoso. E do outro lado da conversa dos dois, tem coisas que são interessantes que não remetem à cena. E por isso que também tem um valor a mais que não é só de 1 para 1. A Miranjo teve 2 questionamentos muito interessantes da Miranjo que foram trazidos aqui. A primeira dela sentiu uma certa empatia foi pelo Boji? Não, foi pela situação, né? Quando ela deu um conselho. Situação. Quando... É interessante, ela se questiona e fala, poxa, por que eu dei esse conselho? Cena seguinte, o Daida cuidando dela pequenininha, né? Que talvez seja o corpo dela, que a gente não saiba. Que a gente não sabe ainda. Então, uma influência externa tá, de fato, mudando um pouco da personalidade dela. E depois teve uma outra questionamento dela que eu não lembro exatamente o que era, eu tô tentando puxar aqui. Que é quando ela se revela? Eu não lembro exatamente. Mas teve outra informação que ela trouxe também que é interessante, que não tá literalmente dando informação da cena, mas é uma outra informação dela mesma pra criar construção de mundo, pra construir personagem. Acho que é mais no final, tô tentando achar. Pois é, eu tô realmente não entendendo. Eu não tô lembrando. Tem a cena dela, o flashback dela criança com a mãe. Acho que dela se questionando de ajudar os outros. O negócio da mãe, é isso mesmo, é isso que eu tava tentando lembrar, eu tinha esquecido. Então, pô, de novo, no meio dessa expositividade toda, se você for pegando esses fatores extras que vão te dando mais informações que são relevantes para o personagem ou para a interação que ele tá tendo, para explicar um pouco mais por que ela mesma tá fazendo isso, tem valor. Tem valor. É expositivo, mas tem valor. Fica aquela coisa, o Sam Rankin já mostrou que ele podia ter feito diferente, ter feito melhor, mas não tá nenhuma atrocidade por enquanto. Não, longe disso. Uma outra coisa que eu queria, aproveitando que tá o assunto da Miranjo, eu queria comentar dessa colcha de retalhos que tá essa personagem. Porque já tá na cara que o destino do anime vai ser fazer empatia com ela pra gente... Provavelmente ainda vai ter mais um inimigo na frente aí. E ele já tá começando a querer botar os pontinhos pra construir empatia com essa personagem, né? Uhum. Já tá meio óbvio isso. O ponto de escala é que o Madara dela, né? Ou melhor, o Zetsu Preto... Nossa, eu não quero usar esses exemplos, pelo amor de Deus. Ignora isso que eu falei. Quem tá, de fato, fazendo uma maldade maior do que a dela, ou que dando motivação pra ela fazendo tudo, é o demônio. É o demônio vermelho do Boss. A gente não sabe. Sei lá, pelo menos eu chutaria que seja. Porque eu não acho que ela é o Big Boss da parada. Não, provavelmente não. Eu não diria nem os demônios. Porque o plot mais suspeito aí tá em cima dos deuses. Porque o filho do Desha, do Despa e do Oaken é aquele deus do submundo que, pelo que falou na história, fazia as atrocidades. Uhum. E quem vence o ranking dos reis e tem o presente dos deuses fica tudo louco. A gente viu um dos bandidos era um desses. Uhum. Então, vamos dizer assim, suspeito por suspeito, eu acho que os deuses estão mais suspeitos que todo mundo. Pois é, tanto que tem ainda aquele lance daquele rei que parece um rei gelado. E tem outros personagens que não foram apresentados ainda, e tem grande plot ainda que é o jogo dos reis, né? O ranking dos reis. Então, e o próprio nome do anime é esse. Então é interessante que a Miranjo de fato pode ser só mais um desses elementos que agora ela é importante, agora ela tem impacto, mas a coisa deve escalonar e, assim, é interessante que quando escalonar, que provavelmente não vai ser nem tão, oh meu Deus, eu não esperava, um elemento muito fora da dinâmica de progressão que ele vai trazendo pra narrativa. Porque, querendo ou não, já tem tanta coisa que tá sendo contada e a escalonada já tá ali. Porque no começo era um garotinho que ele era mudo, ele era surdo,
Ele Ele ainda não. é. De fato. Ele era um garotinho com as suas deficiências, com as suas dificuldades, tanto para se comunicar quanto para se inserir naquela sociedade na qual ele vivia, na realeza. Ele era subestimado e jogado de canto por causa dessas deficiências, dessas características especiais dele. E a gente foi vendo ele evoluindo, vendo vamos dizer assim, polindo outras habilidades que não são essas que ele perdeu, teve roubado dele, e se tornando esse guerreiro a priori quase invencível. Então a gente está vendo a história dessa criança subindo nessa perspectiva, que é uma história muito interessante, que eu só não dou 10 redondo, fica 9.999, porque querendo ou não, eles oficializaram aquela aura do Boji super poderoso. Eu gostava mais da surpresa. Ele não precisa emitir a aura de ser super poderoso, porque eu gosto quando o Sama Rankin faz essa questão de poder relativo. Que nem quando ele fez com o ladrão. O ladrão e o Woken não sinto poder neles. Mas a gente vê que provavelmente são os dois mais complicadinho de lidar do grupo dos bandidos. Inclusive, até um outro ponto nesse sentido, talvez, aí vai, de como o Sama Rankin vai evoluindo com o tempo, talvez ele seja uma outra obra que eu vou elogiar em âmbito de power play quando o personagem é quebrado. Ou ele é muito poderoso, assim como eu elogio pra caralho o Mob Psycho. Porque você tem um personagem quebrado, muito poderoso, mas os conflitos dele não estão em âmbito de power play. Existe o power play, mas não é essa a questão da obra. E o Sama Rankin pode fazer muito bem isso em cima do Boji. E até... Ele que já faz. Já faz. O Bosse é isso. É verdade. O Bosse, várias vezes o Sama Rankin já falou, o Bosse tinha total poder para descer lá embaixo, mesmo no corpo do Daida, descer lá embaixo, descer a porrada em todo mundo e que bagunça essa vocês estão fazendo no reino. Ele não faz porque ele não quer, porque existem conflitos a mais nesse plot que tá ainda por debaixo de Osama Rankin, que ainda não foi trazido à superfície, e que por isso ele se resguarda a isso. O Boji, ele tem essa questão de ser super poderoso, ele é mais ativo nessa questão, mas vamos dizer assim, o arranjo de batalhas dessa vez não favoreceu ele. Até porque eu acho interessante também outro ponto, né? Depois volto para Miranjo, como eles ficam falando, nossa, o Woken é o inimigo natural do Boji. Por quê? Porque ele é imortal. Mas ao mesmo tempo, a gente vê, vamos dizer assim, nas lutas do Boji, uma coisa que a gente viu logo no comecinho, quando a gente viu o Boji Platinum, né? Boji super preciso com a espadinha. Sim. Que muito dessa luta dele, desse poder dele, vem da, entre aspas, confiança interna dele. É importante pro Boji que ele tenha confiança em si mesmo para ele poder mostrar seu potencial. E o Woken é um inimigo que ele não pode derrotar, vamos dizer assim, porque ele sempre vai voltar, ou pelo menos não derrotar de forma convencional. E a gente vê desde a metade da batalha dele com o Boji meio que tipo começando a duvidar, começando a ficar meio apreensivo. Então, aí é um ponto que é um elogio e uma crítica ao mesmo tempo, porque o texto na tela do diálogo dos personagens não deve lutar porque o Woken é imortal. Mas a imagem, como eles estão mostrando, também pode passar essa interpretação de existe coisa a mais. Então, é complicado, é complicado. E também, só concluindo a questão da Miranjo, eu acho interessante como provavelmente essas atitudes dela meio infantis não é a palavra certa, mas ingênuas dela. Ingênua. Eu acho que talvez isso tenha alguma, vamos dizer assim, conexão com o plot da personagem em si, porque eu tô gostando de como o anime tá mostrando que a Miranjo não é esse vilão mal por ser mal, que vai... meu plano é destruir o reino. Mas é destruir o reino... marromeno, né? Porque a gente consegue ver claramente desde
Não dá de agora, mas agora vai, bater o martelo pra gente qualquer dúvida. Ela se importa com os aliados dela, ela, vamos dizer assim, tem um certo apreço, tem uma certa empatia. Ela é alguém que, a gente já viu em flashbacks passados, sofreu muito e provavelmente sofreu muito desde criança, se não foi quase morta desde criança. E daí, não sei, aí é teoria minha. Eu tô com a ligeira impressão de que eles vão tentar tratar a Miranjo como uma pessoa que, talvez por ter poderes mágicos, foi caçada por ser uma bruxa, talvez. A mãe morreu, ela sofreu todo aquele destino horrível que a gente viu quando o Daida estava ali no mundinho interno do Daida, que a Miranjo criança tá ali. Por algum pacto com o demôniozão que a gente vê na opening ali, ela conseguiu talvez aquele boneco, que a gente já viu ela com o Bosse ali, dando a valsa com o boneco. Uhum. Talvez aquele corpo que a gente viu sendo arremessado pelas flechas, talvez tenha sido até um desses dela, a gente não sabe a extensão de poderes dela. Uhum. E não sei, eu tenho a ligeira impressão que é isso, e para mim isso bateria parte da ingenuidade dela. Ela é uma criança imortal presa em um objeto, e querendo ou não, são temas que o Samar Rank está trazendo, né? Esse preconceito, essa questão de magia, essa questão dos problemas da imortalidade e tudo mais. Eu não sei, isso é tudo especulação minha. É mais uma sensação interna de que a obra vai tentar arrumar para algo nesse sentido, e que no final mais uma pra Pari. Mas Miranjo vem pra Pari de novo. Então eu não sei se vai ser justamente isso pra Pari. Pra Pari eu exagerei. Pra Pari eu acho que não, mas tudo isso eu vejo que tem um certo valor. Tem uma certa sequência, não sei se é essa, mas faz sentido, pelo menos as informações que a gente tem. E meio que vão se conectando, né? Esse quebra-cabeça ele vai ficando um pouco mais claro, cada nova informação que a gente tem, e meio que as suposições vão se encaixando uma por uma, mudando determinados aspectos apenas. Nesse episódio, por exemplo, a PS deu a letra. Ela falou, então, por que ela quer destruir isso daqui? Porque ela quer trazer o Boji de volta e fazer uma nova grande jornada com ele. Esse é o objetivo dela. Você fala, é só isso? É só isso. E precisa fazer tudo isso pra isso acontecer? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Entra naquela questão, né? O Bosse, depois que teve o filho e virou rei, resolveu fazer a coisa certa e assumir a responsabilidade por tudo que ele fez. Uhum. Coisa certa entre aspas, né? A gente sabe que as coisas ali são mais complexas do que isso. A mãe do Boji morreu. A mãe biológica do Boji morreu de uma forma, no mínimo, cruel. Porra! E ele não fez nada. Uhum. Sempre bom ressaltar isso. Sim. Mas, sei lá, eu tô achando a atitude da Miranjo muito infantil. Caramba. E eu não sei, eu tenho a ligeira impressão de que isso vai ser trabalhado de alguma forma. Se não for, eu vou ficar um pouquinho triste com o Samar Rank. Mas, acho que é mais ou menos isso. A gente já tem tanta informação solta ali que elas eventualmente podem se conectar de uma forma direta. Mas, pelo menos, até o andamento da narrativa, eu acho isso muito positivo, porque se você tem uma série de pequenos detalhes que estão soltos e eles, emaranhados aleatoriamente, se conectam, só que ainda a gente não sabe exatamente como é essa conexão, mas pelo menos essas incidências existem, é bom, porque obviamente a gente está ainda no andamento da história. Então, se essas informações estão flutuando, orbitando o grande porquê e o grande como, é ótimo, porque você tem possibilidades, você tem detalhes que eles estão vivos que podem, por enquanto, explicar ou dar uma pequena base do que é a situação. E isso é bom, porque você precisa de pequenas informações ou pequenos detalhes, algumas âncoras para você se agarrar para conseguir continuar conectado na história de por certas esferas. Seja em âmbito lógico, né, vamos dizer assim, para você entender causa e consequência de uma forma verossímil. Você tem esses ganchos que te amarram de forma pessoal, de uma forma emotiva. Aí você tem essas esferas em âmbito de
o porquê o personagem fez isso, qual é a moral dele, qual é o objetivo dele, e você tem essas informações que ainda não estão completas, mas elas são todas fragmentadas, e esse mural, esse mosaico que ele cria é interessante, porque tá faltando peça, obviamente essas peças vão faltar porque a narrativa está andando, mas todas elas que ainda temos, que são já consolidadas, e outras que não são, elas conseguem fazer esses paralelos, e você continua seguindo dentro da história, montando aos pouquinhos esse quebra-cabeça. Ele é complexo, ele é rico, porque tem muitas peças e elas se encaixam de uma certa forma ou de outra, e toca pra frente a narrativa. Porra, da hora pra caralho. Da hora pra caralho. Esse episódio não foi mais um episódio excepcional, não pelo o quê, mas o como. Então, por mais que ele tenha ficado meio esquisitinho em alguns momentos, e o PNG do Boji crescendo quando o PAPs vê ele, que pelo amor de Deus, aquilo é idiota. Muito. Bom, eu posso até dizer que talvez isso tenha sido um problema do episódio em si, por âmbito de direção ou storyboard. Quem fez a direção ou o storyboard desse episódio, ou essas cenas em si, meio que deu uma escorregadinha um pouco na situação. Então, eu obviamente não maximizo os pontos que eu dou pra usar uma ranking por conta desse episódio, em tudo que ele fez, esses pequenos detalhes que não faz muito sentido, mas ainda assim, uma obra excepcional. Ainda é uma obra que eu tô esperando muito de como vai ser o fechamento dessa temporada e o que pode ser mais pra frente. E um dos melhores animes que a gente tá tendo, de longe, essa temporada e esse ano. De longe, assim, mas, putz, o Sama Ranks não aparecer no top 5 é esquisito. Ou pode ser que existam obras melhores do que eles que saem esse ano. Assim esperamos. Olha, eu vou ser bem sincero, eu adoraria, porque se o Sama Ranking for a base desse ano, do top de melhores do ano, eu vou ficar feliz da vida. Pois é, cara, eu também. E é isso. É isso.